Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Sejam muito bem-vindos de verdade. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez. É um prazer receber nosso convidado especial, que por enquanto vocês não sabem quem é, não estão vendo aí na imagem de vocês. Informa para a gente de onde vocês estão falando. Por favor, comenta aí para a gente. De que parte do Brasil vocês estão falando? Para a gente saber, compartilhar os conhecimentos. Fala para a gente se vocês já são da área de UX ou ainda não. Olha lá. Belisa Torres, do Recife. Aline Moraes, de Barueri, São Paulo, pertinho de mim. Campina Grande, Paraíba. João Vitor, seja bem-vindo. Londres, olha só, Juliana Pena. Seja bem-vinda, Juliana. Blumenau, diretor de arte. Leandro, seja bem-vindo. Tem gente de São Paulo. Do Amazonas, seja bem-vindo, Frank. Paulo Ricardo de Goiás, Menezes de BH. Olha, Belo Horizonte aí, gente. Eu falo de São Paulo. Tem mais gente de São Paulo? Terra de Sanduíche. Qual é a terra de Sanduíche, galera? Bagé, Rio Grande do Sul. São Paulo, capital. Também. Estamos juntos, São Paulo, capital. Vamos lá. Bauru. Que legal. Tem bastante gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil também. Fala pra gente se vocês já conhecem alguma coisa de UX ou ainda não, se vocês já são da área, são curiosos. Conta pra gente. Vamos lá. Estou entrando na área. Aline Moraes. Que legal, Aline. Você já estudou alguma coisa ou ainda não? Fazendo cursos. Sou engraxate de sapato. Elias. Muito legal, Elias. Vamos ver aí, descobrir como isso pode agregar a sua profissão. E quem sabe se até você migrar aí para essa área de UX. É brincadeira. Pretendo migrar. Curiosidade. Achei interessante. Pensando em mudar de área, Leandro. Já sou UX, Elias. Que legal. Entrando na área também. Sou da área, mas meu foco é mais UI. Cristina Guedes. Que legal, Cris. E vocês já conhecem a Mentorama? Ainda não? Vocês já conhecem os cursos da Mentorama? Comenta aí pra gente. Estou curioso ainda. Estou aprendendo na raça, pegando jobs na área. Que legal, João Vitor. Já sou da área de UI também, Aline Moraes. Design de moda há bons anos, iniciando estudos para migrar. Que legal, Juliana Pena. Muito legal. Olha só, de moda, muito legal. A Belisa está escrevendo também. Lembrando que vocês podem convidar a galera também, convide os amigos de vocês para entrar no webinar, manda o link lá no chat, no Instagram, no WhatsApp, para encher de galera legal aí nesse webinar, para a gente trocar uma ideia bacana sobre o UX, tá bom? Vai ser bem legal, vocês vão descobrir muitas surpresas ainda. Opa, Ushaholic. Legal, Alberto. Muito legal. Vamos dar só mais um minutinho para a galera entrar, tá bom? Tem um pessoal que recebeu um horário diferente, então a gente está dando um minutinho aí para a galera entrar. Tudo bem, pessoal? Quem já assistiu algum webinar da Mentorama? Conta pra gente qual vocês assistiram. Ou se é o primeiro de vocês, também conta pra gente. Vários. O Alberto assistiu vários. Belisa falou que é o segundo. Qual é o outro que você assistiu, Belisa? Primeira vez aqui, Cristina. Seja bem-vinda, Cristina. Primeira vez também, primeira vez. Meu primeiro. Que legal. Então, eu espero que vocês gostem muito, tá? E que vocês voltem das outras vezes também, ok? Vamos começar, então. Vocês estão preparados? Seja bem-vindo, Renato Alves, Santana de Paraíba. Muito bem. Vamos lá, galera. Antes de tudo, quero testar o mic com vocês. Vocês estão escutando bem? Testa, Rafael, seu mic. Fala aí, gente. Beleza? Estão escutando bem? O vídeo está em cima do chat, certinho? Está todo mundo vendo a gente em cima do chat? Não está atrapalhando a visão do slide? Beleza. Então, uma dica, já pega aí um papel, já pega uma caneta, celular, computador, para anotar as dicas e tudo que o Rafa vai ensinar para a gente hoje à noite, tá bom? Então, anota tudo que vai ser muito legal. Também, esse webinar está sendo gravado, então sorria, comenta bastante no chat, pode mandar pergunta, tá bom? Que no final a gente vai responder todas as perguntas, no meio também, mas manda muita pergunta. Agora, o que é importante? Tá vendo o sinalzinho de interrogação aí embaixo? Ativando ele, você envia uma pergunta e no final a gente pode mostrar essa pergunta para a galera. Muito legal, tá? Então, usem esse botãozinho aí e qualquer dúvida sobre o mercado, sobre a Mentorama, sobre o Rafa, né, a experiência dele, pode mandar para a gente, ok? Dando ok para a gente começar, galera. Muito legal.
Vamos lá. A Mentorama é uma escola de formato exclusivo, onde as suas tarefas são revisadas por especialistas. Então, a gente dá o suporte contínuo do aluno, do início ao fim. Né? Para quem não conhece a Mentorama ainda, esse é o nosso padrão de ensino. E para todos os participantes deste webinar, mais para frente eu vou contar uma surpresa, porque a gente tem uma oferta e uma condição e um presente muito especial para vocês. Tá? Então, a gente espera que vocês gostem muito. A gente tem aí grandes parceiros no mercado, como a PicPay, a Nickelodeon, a Netflix, entre outras, na parte de game design, na parte de web design, na parte de programação também, tá bom? E aí a gente estabelece esses laços fortes para construir uma empresa, uma escola de ensino que forma profissionais prontos para entrar no mercado de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Pérez e Pérez, sou coordenador de alguns cursos da Mentorama. Quem já me viu alguma vez aí? Acho que ninguém, né? Porque eu não sou famoso. Mas quem já assistiu outro webinar já deve lembrar de mim. E agora eu quero que vocês preparem aí o aplauso, o ro, a ola, levanta da cadeira e grita, porque eu quero apresentar para vocês nosso convidado, Buriti. Não tá bem? Buriti, Rafael Buriti é ele, galera. Então, Rafa, e aí, gente, fala aí. Receber de verdade. Se apresenta para o pessoal, conta sobre sua experiência e pode começar essa apresentação. Beleza? Beleza, vou compartilhar então ela aqui, hein? Isso, bora lá. E galera, pode usar o chat também, hein? Vamos lá. Fala, gente, boa noite. Bom, meu nome é Rafael Buriti, eu sou designer aí há 17 anos, mais ou menos, de carreira. Hoje eu estou trabalhando como Design Manager na Boa Vista, SCPC, aqui em São Paulo. Apesar de estar em São Paulo, eu sou carioca, deve estar para perceber, assim, meio que de leve no sotaque. Eu sou formado em Ciência da Computação, eu tenho especialização em Arquitetura de Informação e trabalho hoje coordenando o curso de pós de Arquitetura de Informação e UX na Impacta, aqui em São Paulo também. Tenho técnico de processamento de dados, fui quadrinista, ilustrador. Hoje, né, eu me dedico à gestão e liderança de times de design. Nos últimos 5 anos eu tenho feito isso. E, bom, essa querida cachorrinha que está aí na foto é a Rose, a minha filhota, que me acompanha desde que eu me mudei para São Paulo há 6 anos atrás. Que legal. Vamos lá, posso entrar? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho, né? Eu falei aí de que hoje eu coordeno o curso na Impacta, mas eu dou aula em outros locais também. Trabalhei no Infoglobo, vim para São Paulo trabalhar na Embraer, trabalhei na BEM e no Santander, que a BEM é uma empresa coligada lá do grupo, pois eu trabalhei no Santander e agora eu estou no Boa Vista. Mas hoje eu chamei, né? Eu fui chamado e queria conversar com vocês um pouco sobre qual é o papel, né, dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, de empresas se transformando, mudando, qual é o papel do designer de experiência nessa dita transformação digital? Então, qual é o desafio que a gente tem aí de fazer essa transformação acontecer de fato? E aí eu queria bater um papo com vocês sobre esse contexto. Mas antes de mais nada, a gente precisa entrar nesse detalhe, né, o que é essa transformação? O nosso core da conversa hoje é falar um pouco de como é que o design, como é que essa experiência do usuário é trabalhada em grandes empresas, né, empresas tradicionais. E as empresas tradicionais, nesse momento, estão passando por essa etapa, por essa fase, que durante muito tempo, durante toda a história, isso foi acontecendo em outros tipos de transformação. Então, a Revolução Industrial, a Indústria 2.0 e o que a gente chama hoje de Indústria 4.0. Lá em 2017, o Jeffrey Immelt, então presidente do conselho lá da GE, da General Electric, ele deu uma entrevista e falou que há alguns anos a GE passou a investir nessa mudança radical, tanto de questão estrutural da fábrica, da empresa como um todo, como de estratégia. E aí ele cita, né, essa frase que é: até 2020, este ano que nós estamos, lá em 2017 ele falou isso, as receitas vindas de negócios digitais iriam triplicar à medida que equipamentos fossem conectados à internet.
E a gente vê isso realmente acontecendo hoje, né? Televisões, geladeiras inteligentes, armários, inclusive, despensas que conseguem medir se acabou, né, o seu alimento ali. Então, os alimentos, carros, tudo está sendo digitalizado, pode-se dizer assim, né? A Amazon tem, muito tempo atrás, ela criou aquele botão, né, que você colocava dentro do seu armário, você clicava e ela já fazia compra para você daquele produto que estava faltando. Então, o Jeffrey já estava prevendo ali que o faturamento das empresas ia aumentar com essa digitalização, com essa entrada da tecnologia no mercado de empresas que eram relativamente tradicionais. Só que, conforme isso vem acontecendo, a tecnologia também vem se tornando uma commodity. Ela se torna tão comum quanto ela evolui, que é quase instantaneamente, na verdade. E isso influencia novos comportamentos, seja das empresas quanto dos consumidores. E a maneira que você pensava os negócios e os produtos, ela precisa evoluir nessa mesma velocidade. E isso não é uma opção. A verdade é que as regras mudaram, tá? Algo está acontecendo, como eu estou citando aqui para vocês, e é diferente de tudo que a gente já viu. Essa nova era, né? Esse novo momento de mudanças está acontecendo, a nova ordem das coisas, a cultura das empresas está se transformando, o ambiente está mudando, o modo de vida das pessoas, e obviamente a gente tem outras discussões sociais e éticas para fazer nesse processo também, mas a verdade é que o comportamento humano está sendo moldado e sendo transformado. E aí a gente acaba trabalhando essa indústria 4.0 como essa nova visão onde os aparelhos são conectados, são interligados, e os produtos começam a ter um papel diferente. E aí surge o tal do termo produto, onde todo mundo quer trabalhar. Então, aquele pensamento linear, segmentado, repetitivo, bem industrial mesmo, previsível, dá lugar a esse pensamento não linear, mais conectado, multidisciplinar, onde o UX se encaixa muito bem, e exponencialmente imprevisível. Essa era digital, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Muito se evolui, né? Então, a gente começa a ver aqui que o que fez a gente chegar até aqui como empresas, as empresas tradicionais, na essência, o que fez elas chegarem aqui com faturamento, nome, branding, etc., começa a não ser o mesmo que vai levar para o futuro. Não significa que a gente tem que ignorar o passado, mas o que vem para frente é muito diferente do que passou. Então a pressão, né, faz com que a gente tome, às vezes, decisões erradas e corridas, mas a gente precisa ter muita atenção em quais escolhas a gente está fazendo. Isso é o que o Marshall Goldsmith fala, né? A gente precisa ter consciência de que o que trouxe a gente aqui é valioso, tem potencial, mas para frente é diferente. E aí eu trago alguns exemplos, né? Aqui eu cito algumas empresas que têm transformado o mercado, transformado a forma de se fazer negócio e construir serviço. O Airbnb, né, das maiores cadeias de hotéis do mundo sem ter um hotel. A Conta Azul, uma empresa do sul do país que está mudando a forma que os contadores e as micro e pequenas empresas se relacionam. O Quinto Andar, que aqui em São Paulo começou aqui, mas já está se expandindo e mudou a forma como você aluga imóveis, né, processa, etc. O Nubank, que veio para incomodar todo o mercado bancário. A Uber, que a gente sabe, né, o que causou no mercado de transporte e locomoção. Mas, analisando o movimento que essas empresas fizeram, que no final do dia fazem muito sucesso, a gente consegue perceber algumas coisas comuns. E o ponto em comum entre elas é o investimento nessa transformação digital. Quando você tira a forma de alugar imóveis e alugar hotéis e joga isso num jeito mais simples, mais rápido, menos burocrático na internet, ou a forma de você chamar um carro, um táxi, que antes era manual na rua, ou você ligava para um telefone de alguém e traz toda essa mudança, ou o próprio Nubank, que traz a visão de uma agência totalmente digital. Então, a gente tem aqui esse viés digital mudando a forma como as coisas são feitas. Isso é incomum. Porém, a transformação digital, como a Wikipédia fala, não é necessariamente sobre tecnologia digital em si, mas sobre o fato de que esta tecnologia
que, por acaso, é digital, permite que as pessoas resolvam seus problemas que são ali tradicionais. Como a gente estava citando o Uber. É um problema tradicional, continua sendo o mesmo. Você precisa se locomover de um ponto A para um ponto B. Ou quinto andar, você continua precisando achar uma moradia. Então, são problemas tradicionais que são resolvidos por outras formas. E as pessoas passam a preferir essa forma digital à solução antiga. Então, quando a gente fala nessa transformação digital, a gente fala em dar forma às soluções para problemas reais por meio da tecnologia. Mas aqui entra a questão, né? Para quem? E aí eu trago um dos livros que eu sempre cito nas minhas aulas e palestras, que é o livro Transformação Digital, Repensando o Seu Negócio para a Era Digital, do David Rogers. Aqui ele traz os 5 domínios estratégicos que estão em mutação nessa era e fazem com que possamos observar o novo mundo mais de perto. E ele cita esses 5 domínios em ordem mesmo de prioridade, e não por acaso o cliente está em primeiro lugar, seguido da competição, dos dados, da inovação e do valor que o produto pode oferecer. Então, o que a gente chega a uma conclusão é que pessoas são um contexto muito importante aqui na transformação digital. Muito mais do que os processos e a tecnologia. Os processos e a tecnologia, eles são meios. A tecnologia ela é utilizada para resolver problemas de processo, como no caso do quinto andar, que desburocratizou, né, a questão do contrato, do aluguel, reduziu a questão da fiança, né, em si, mas, no final do dia, são problemas de pessoas. Então, pessoas são ativos muito importantes nesse contexto. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das camadas da transformação digital em organizações, do site de Joule, você vê que a estratégia de uma transformação digital começa pela cultura e pelas pessoas. Então, David Rogers não está muito distante disso, ele está trazendo realmente essa visão de quanto o cliente ou pessoas são importantes para que os processos sejam alterados, plataformas e experiências sejam criadas. A gente acaba encarando aqui que a variável humana é que faz a diferença. E a gente está falando aqui de experiência do usuário. Então, qual é o papel? Qual o papel que o designer de experiência assume nesse contexto? O professor, fundador da Porto Digital, Silvio Meira, ele fala que dentro desse contexto, né, dessas mudanças tecnológicas, as organizações acabam se reestruturando e buscam aprender novos processos, novas formas de fazer as coisas que eles já faziam, onde o nome transformação acaba tendo um impacto, ou deveria ter um impacto maior do que o termo digital. No mundo em que clientes e usuários são redes de grupos de interesse, ou seja, são o nosso foco, as corporações que sobrevivem são as redes de solução ou resolução dos problemas dos clientes e usuários. Então, são empresas que se organizam e se estruturam buscando resolver os problemas reais que os usuários têm. Então, a gente precisa entender mais o usuário, entender o problema real que tem ali, qual que a gente vai resolver, o porquê que o usuário faz aquilo, qual o problema que ele tem. Porque a pergunta de 1 milhão é: qual o problema do usuário estamos tentando resolver nesta dita transformação digital? Essa é a grande questão. A gente precisa voltar a uns passos atrás, é preciso pensar na constante mudança que o cliente sofre, entender a importância dessa transformação digital e reorganizar a forma como, sendo empresa, nós olhamos para o consumidor e para o mercado. Parar de apenas olhar para o outside in e olhar também para o inside out. Então, a gente deixa de ser centralizados no que a gente acredita que tem que entregar para o mercado, no que a gente quer, ou no que a gente pode fazer, ou conseguimos fazer, preocupados em mostrar nossa capacidade, ou
parar de olhar em qual futuro da minha empresa ou da indústria e passar a olhar mais para fora. Olhar para o que devemos fazer. Qual o futuro do consumidor que eu atendo? Repare que essa discussão já é feita por algumas indústrias. A Ford, alguns anos atrás, anunciou que ia parar de vender carros em 2025, se eu não me engano, ou 2032, porque eles entenderam que o serviço deles era um serviço de locomoção e que provavelmente o consumidor, no entendimento deles, ia mudar a forma como se relacionava com o produto que eles ofereciam. E quem nunca ouviu alguma história de um filho que, perto de chegar aos 18 anos, já não quer mais comprar um carro, né? Porque agora o Uber resolve para ele. Óbvio que existem questões de contexto envolvidas aqui. Mas a grande questão é, você, como empresa, precisa passar a entender qual o futuro do seu consumidor. Há muitos anos atrás, a Netflix começou como um serviço de aluguel de fitas também, que eles entregavam na sua casa através de motoboy. Naquela época, aquela famosa cadeia, né, de aluguel, né, a Blockbuster, ela teve a chance de comprar a Netflix e achou que não valia a pena. E a Netflix, daquele tempo, percebeu que quando o streaming tivesse num outro patamar, né, não era aquele caso ainda, a necessidade real dos usuários era consumir o entretenimento na hora que eles precisassem, do jeito que eles quisessem. E eles começaram a preparar um produto que não fosse mais apenas aquele DVD entregue por motoboy ou algum outro modelo. E eles pensaram no como o consumidor gostaria de consumir o conteúdo e não que tipo de coisa eles poderiam oferecer. Então, a gente, quando fala dessa mudança nas empresas tradicionais e essa transformação digital, tem tudo a ver com a forma como a gente atende ao usuário, a gente atende ao consumidor. Por isso que a experiência é muito importante nesse caso. Faz aquela paradinha. E aí, galera, até o momento, vocês têm alguma pergunta? O que vocês estão achando? Realmente é muito importante essa visão que você está passando para a gente. E realmente um profissional de UX tem que ter isso sempre forte na cabeça, enraizado da necessidade do usuário em si, né? Não só como eu quero ver o meu produto, mas também como o meu cliente precisa desse produto, né? Para fazer aquilo que a gente quer. Ok, galera, agora eu vou contar um pouco para vocês da Mentorama, que estudando o UX, a gente também pensou no que os nossos alunos gostariam, né? O que o pessoal hoje em dia precisa, o que o profissional, aquela pessoa que quer se tornar um profissional está buscando. Então, a Mentorama, para quem não conhece, tem mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo, e a gente chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas no mercado, como UX Design, tem Game Design, modelagem, programação Java, programação Python, cientista de dados, tem o curso da Unreal, tem vários cursos legais que a gente trabalha dentro da parte de tecnologia, tá bom? Então, a gente fez como? A gente pegou os profissionais do mercado, ativos, que conhecem o mercado, sabe que o mercado procura e precisa de um novo profissional que está entrando na área, e montamos cursos com aquele essencial, aquelas coisas que os profissionais que já atuam, já têm destaque no mercado, sabem que o mercado procura. Então, não tem mais aquele... Sabe aquela coisa da escola de matemática, que às vezes você aprendeu um detalhe que você fala, para onde eu vou usar isso se você nunca usou na vida? Então, a gente realmente quer tirar todo esse excesso dos cursos, de coisas que vocês aprendem, às vezes, em 4, 5 anos de curso, e trazer de uma forma prática para vocês, tá? Então, eu quero convidar o Rafa agora para a gente conversar sobre alguns erros, e a galera pode comentar no chat também. Galera, tá aí? Dá um oi aí, galera. Quero ver se vocês estão aí. O pessoal tá tímido hoje. Então, vocês podem comentar com a gente sobre esses erros também. Queria que o Rafa comentasse da experiência dele de carreira, quanto isso foi importante ou não, e vocês podem comentar também aí pra gente, tá bom? Vamos lá. 5 erros comuns de quem quer se tornar um grande UX designer. Aprender com professores que são apenas teóricos. Pra ti, Rafa, como é isso? Sem sombra de dúvida, cara, não é possível, assim, não é possível, talvez seja pesado, mas é muito importante a gente balancear, né, o aprendizado teórico com o prático. Então, aquele conhecimento que a gente chama de tácito, né, que é o de você praticar algo e aquilo causar um aprendizado em você, ele é essencial. E aí, quando a gente fala principalmente de aprendizado para não criança, né, para adulto,
que é o nosso caso aqui, às vezes você está em migração, né? Você está fazendo um curso para mudar alguma coisa ou para evoluir de carreira, você precisa de algo mais prático, você precisa botar a mão na massa, isso é essencial. Sim, legal. Então, próximo, aprender sozinho e aprender de forma desordenada. Como isso pode, às vezes, trazer um retardo para o seu avanço? Para você, como você enxerga esses dois pontos? Eu vejo que aprender sozinho é possível, gente, sem sombra de dúvida. Mas, principalmente quando a gente fala de um aprendizado de algo que você não teve contato algum, muitas vezes o curso ele é muito importante porque ele te coloca num storytelling, né? Algo mais lógico, o modelo e a forma de aprendizado que vai te ajudar a ser mais rápido, mais ágil e absorver Sim. melhor. Né? Então, essa questão de aprender de forma desordenada está muito ligado a aprender sozinho, porque às vezes você não sabe exatamente por onde começar, você sai pegando fonte de tudo quanto é lugar, e aí quando você vai ver, você não aprendeu numa linha, né? Não construiu certinho, e às vezes fica lacuna, né? Então lá, acreditar que você precisa de talento, dados iniciais e capacidade de desenhar para o UX Design. Talvez eu não seja o melhor exemplo nesse aspecto, porque, como eu falei, eu sou ilustrador, fui quadrinista, então sou um designer que, de fato, sabia desenhar, né? Mas é comum, tá? É muito comum você conhecer designers gráficos, designers digitais que não têm habilidade, palavra habilidade aqui, cuidado, Sim. muito cuidado, com um lápis, uma caneta, né, para desenhar ali, mas são incríveis, né, no trabalho que entregam. Então, essa autossabotação, né? Essa autossabotagem que você causa em você mesmo de, olha, você não desenha, sai disso que não é... Não, isso não funciona, gente. É fato que você precisa estudar. Se você se dedicar e praticar, você vai aprender. Não tem dom aqui. Não tem essa questão de dom. É realmente dedicação. Olha lá, o João Vitor comentou, estou no 5º período de design industrial e odeio desenhar. Olha lá, o último ponto, esperar que o primeiro resultado chegue em anos. Isso é o que as pessoas estão acostumadas. Ah, mas ele está assim na carreira porque ele já tem 40 anos de carreira. Ah, ele conseguiu um emprego porque ele já estuda UX Design há 10 anos. Então a gente quer mostrar que não é necessário todo esse tempo para você realmente ter aquele que o mercado te procura, né? A gente entregar o que o mercado procura. A gente faz uma pergunta, quer se tornar um designer de nível profissional de 4 a 5 meses? Quer ter aquelas habilidades básicas para você começar a entrar no mercado profissional de 4 a 5 meses? Então, eu quero apresentar para vocês um dos nossos cursos online, que é o curso de UX Design, tá bom? Vou dar um panorama aqui. Nossos mentores é a Carla de Bona, da FIAP, Luiz Felipe Parúsculo, da PicPay, e a Larissa Tertuliano, da Dextra Digital. Eles são os mentores do nosso curso de UX, tá ok? A forma de aprendizagem é uma forma muito interessante, onde você tem o seu tempo disponível, porque a gente fala, muitos alunos às vezes falam, não tenho muito tempo para me dedicar, ou às vezes tenho tempo, mas não tenho, sei lá, tempo para ficar praticando. Então, realmente, a gente pensou nisso. Então, a gente trouxe o quê? Uma forma de ensino onde você pode assistir a parte teórica quando você quiser, e na parte prática você tem o suporte do seu mentor. Você tem aquela mentoria onde você consegue tirar suas dúvidas, você consegue aí mostrar sua atividade, ganhar um feedback do próprio mentor e, no final, desenvolver um projeto para um cliente real do mercado. Então, realmente, a gente montou um curso para você já ter um portfólio para entrar no mercado com algo. Não tipo, me formei, tenho um certificado, mas não sei como atuar na área. Então, montamos esse curso para você. Temos mentores individuais, como é a nossa plataforma, né? Vocês podem ver que tem a parte onde você consegue conversar com o mentor, mostrar sua atividade, assistir as videoaulas teóricas, depois compartilhar na parte prática com o seu mentor, entendeu? É um ambiente bem legal que a gente pensou para você se comunicar não só com o mentor, mas também com outras pessoas, outros alunos que estão ali estudando também o mesmo conteúdo, estão mais avançados ou ainda não. Tá, ok? Temos serviço de atendimento, onde você consegue o suporte técnico necessário, onde você consegue dicas para começar a montar um portfólio, a parte técnica da própria plataforma, alguma dificuldade que você tem, algum problema, algum sistema, algum programa. A gente tem lá uma equipe de suporte técnico para te ajudar quando for necessário. Tá, ok? E a nossa comunidade, como eu falei, onde você consegue conversar, né? Ter esse network. Como é importante, Rafa, esse network não só para pessoas que já são do mercado, quanto para alguém que quer entrar no mercado, ou não? Sim, não, cara.
relacionamento sempre foi e sempre vai ser importante, né? E muitas vezes, para você conseguir esse primeiro emprego que você citou, o curso apenas ele não vai te dar, mas um bom network vai te ajudar. Por quê? A pessoa já vai conhecer que você está fazendo o curso, conhecer o seu trabalho e vai te chamar para trabalhar com ela. Sim, legal que nessa comunidade você não tem contato só com os alunos, mas também com os mentores. Então, às vezes, eles trazem oportunidades, eles trazem umas novidades do mercado, e é muito legal. Tá bom, pessoal? Então, a partir deste momento, eu vou mostrar aqui em cima para vocês um botão especial que a gente criou com muito carinho para vocês. O que acontece? Clicando nesse botão, você vai ter a oportunidade de conversar com um dos nossos especialistas, tá bom? Amanhã ou na semana que vem. Você vai deixar o nome, telefone, e-mail. Clicou nesse botão, não se assusta. Você vai sair daqui, vai para uma telinha especial, colocar nome, telefone e e-mail e volta para cá que ainda tem tempo. A Rafa vai continuar já já. A gente vai dar o tempo para você fazer isso. Tá ok? E aí você consegue com uma consulta gratuita para conversar sobre o mercado, para conversar sobre suas experiências, sobre o UX, sobre outros cursos da Mentorama que a gente oferece também, mas só para quem clicar aqui em cima. E uma oportunidade especial de um presente que eu vou falar só mais para frente. Mas, enquanto isso, deixa eu contar para vocês um pouquinho mais do nosso curso. Enquanto isso, vocês podem clicar aqui em cima, tá ok? A gente tem o nosso curso de UX Design com 13 módulos. Você vai aprender sobre segredos de design visual, melhores práticas de design UX, prototipagem, design thinking, métodos de design, design de serviços, design de produtos, portfólio em UX. Tem uma grade bem legal aí com aqueles 3 mentores que a gente falou lá em cima. Tá, ok? E aí você vai ter um currículo legal, lembrando que a gente tem a gente tem um certificado, sai as horas, carga horária lá para você, sai tudo certinho, e aí a gente também tem essa parte de suporte para você, onde você pode tirar suas dúvidas, como montar um portfólio, tem dentro do curso também, ok? Clica no botão, aproveita rapidinho para você garantir. Ah, eu assisti, mas ainda não cliquei no botão. Eu queria muito aquele presente que o Caio vai contar só depois. Eu queria muito ganhar a oportunidade que o Caio vai falar só depois. Só clicando aqui, galera. Então, clica rapidinho, coloca nome, telefone, e-mail e volta para a apresentação que a gente vai continuar já já. 5 minutos, foi? Corre, vai. Enquanto isso, deixa eu beber uma água. Cadê minha água? Não trouxe água. Eita, Rafael, trouxe água aí? Rafael trouxe água. Quer um pouco? Eu preciso, viu? Pior que eu esqueci mesmo. Então, galera, aproveita, tá? E tudo isso é gratuito, essa consultoria para você conversar com nossos especialistas, garantir a oportunidade de ganhar o presente. Você clicando, você não está se inscrevendo no curso, tá? Fica claro, você não está se inscrevendo. É só para você ter essa oportunidade de conhecer mais a gente, ok? Rafa, vamos lá? Vamos voltar aí. Rafa... Vamos voltar. Clicando aqui, voltando. Oi. Então, beleza. A gente parou ali, né, falando dessa necessidade que as empresas passaram a ter de olhar não só para dentro, mas olhar para fora também delas e ressignificar as perguntas que elas têm que fazer quando elas estão criando um novo produto. E aqui é que eu começo a falar para vocês de qual papel nosso designer de experiência nesse contexto todo. Porque quando se fala normalmente em transformação digital, parece que a gente está falando só de tecnologia. E é muito comum nas empresas isso começar através da própria TI, da área de tecnologia da empresa. E não é que vai ser certo ou errado isso, mas é muito comum, porque quando você fala de transformação digital, a pessoa entende que tem que digitalizar as coisas, né? E é muito engraçado, porque parece que a gente volta na década de 2000 ali, né? Vamos digitalizar as coisas, tirar do papel, e é bem isso mesmo. E aí é muito comum a pessoa achar que tem que chamar alguém de TI para resolver esse problema. Mas como a gente conversou nessa primeira etapa, de fato, a transformação digital está falando sobre as necessidades das pessoas, resolver melhor os problemas, de forma mais rápida, mais eficiente, mais precisa. Aqui fica muito claro que design passa a se tornar importante. Como eu citei lá no caso, né, das startups que vieram quebrar aí o modelo mental do mercado, você claramente percebe que não é novidade, que esse design e essa experiência do usuário estão guiando as empresas mais inovadoras do mercado. Isso é um fato. Inclusive, empresas que eram muito tradicionais, como uma Magazine Luiza, né, hoje Magalu, que fizeram esse movimento de transformação digital e valorizam muito a experiência que o cliente delas tem
através do digital ou até do presencial mesmo, tá? Não é algo que difere tanto. Então, o design cresce a passos largos aí nessa direção de ser mais estratégico nas empresas. E essa palavra estratégica muitas vezes é usada errada, mas o fato é que esse contexto, essa capacidade de pensar no cliente e no usuário passa a ser mais estratégico dentro dessas empresas que estão se destacando e menos, né, ali na linha de produção do dia a dia. Então, a experiência do usuário é uma das preocupações dessas grandes empresas, que trabalham de alguma forma com esses recursos, formando assim um foco desse processo delas de transformação na inovação. Então, aqui fica muito claro, gente, que agora essas grandes empresas estão nesse campo de batalha da experiência. Os consumidores, os clientes, né, os usuários passam a ter uma expectativa maior em ser surpreendidos, em serem agradados. A cada nova interação deles com um produto ou com um serviço, eles se tornam mais exigentes. E a velocidade com que eles esperam a mudança no produto que eles usam é cada vez maior. E aí surgem novos desafios ligados a esse não preparo das empresas com relação, por exemplo, ao contato com o cliente, às reclamações do cliente. A gente viu isso surgir muito forte com as redes sociais, né? Através de um Twitter, um Facebook. O Reclame Aqui cresceu para trazer esse ponto, né, para o mercado, e as empresas passaram a ter que lidar com essas reclamações que antes, às vezes, eram escondidas, né? Não eram públicas. Então, esse ato de digitalizar, de se transformar digitalmente, sem se preocupar com a experiência, ao longo do processo, pode causar prejuízos muito grandes. Essa mudança que a gente enxerga hoje é como eu estava falando. O cliente fica mais ansioso, precisando de coisas com mais rapidez, ele é bombardeado com mais informação, e isso causa ansiedade, causa dificuldade de escolha, o que gera essa distração maior, e eles também são muito mais exigentes. Eles não aceitam mais qualquer coisa, né? O cliente passa a fazer comparações muito claras entre as empresas e serviços, e muitas vezes sobre empresas que nem oferecem a mesma coisa. Tem um livro que fala, né, que é Nos Bastidores da Disney, eu recomendo muito que vocês leiam. Ótimo, conheço. Você já leu ele, o branquinho? Ele fala dos 7 princípios, né, da Disney para ser a experiência mágica, né, que eles oferecem. E um dos princípios, o primeiro, é que todo mundo é seu concorrente. Por quê? Porque a Disney se posiciona como concorrente de todo mundo. Ela quer que o que ela oferece lá seja modelo de comparação para qualquer coisa. Então, a partir do momento que você for atendido no call center da sua empresa de telecom favorita e o atendimento não for tão bom, você vai lembrar, puta, olha como é que eu fui bem atendido ali na Disney, sabe? A Apple também tem um pouco desse modelo, né, de um atendimento pós-venda muito eficiente, e eles entendem, porque a Disney se posiciona no livro assim, quando o cliente, né, o que eles chamam de guest, né, o convidado, recebeu o seu salário no final do ano, o seu bônus, ele vai escolher entre gastar aquele bônus num carro novo ou ir na Disney. E eles querem que a pessoa lembre daquela experiência muito legal que ele teve na Disney e escolha gastar o dinheiro de novo na Disney, que é o que acontece, né, no final do dia. E aqui a gente mostra a forma como esse modelo mental das empresas muda, porque a partir do momento que você passa de não olhar só para dentro, olhar para fora, parar de achar assim, o que eu posso fazer, o que eu tenho capacidade de entregar, mas o que as pessoas esperam que eu entregue, você precisa olhar para essa tríade, né? Esse tripé que é o uso daquilo, quem usa, que é o usuário, e em que contexto ele vai usar aquilo. Eu citei mais cedo ali na primeira parte, nessa mudança de modelo de pensamento, quando a Ford diz que não vai mais vender carros a partir de 2030. E aí você pode dizer, cara, mas que loucura, né? Mas ela entendeu que em alguns contextos, aí a gente pode entrar em várias discussões, né? Porque às vezes numa cidade do interior, carro tem uma importância diferente do que para uma capital, né? Cidades diferentes, né? Eu sou do Rio, carro lá tem um impacto muito diferente do que tem aqui na cidade de São Paulo. Mas ele entende que o contexto interfere no produto dele. Então, onde ele vende mais?
Qual o contexto daquele lugar onde ele vende? Quem usa aquele carro? Usa para quê? Usa para viajar? Usa para se locomover para o trabalho? Agora, no meio desse isolamento, né, ninguém está muito usando os carros para locomoção. E aí, né? A gente passou a dar muito mais importância a outro variável que é a casa, né? O tal do escritório em casa. Então, em todos os setores da empresa, a gente precisa começar a pensar nessa tríade, mas não somente no usuário externo. Isso é um pulo do gato, gente. Um papel de um designer dentro de uma empresa dessa, né, tradicional, é pensar, sim, no cliente, no consumidor, mas também no público interno, ou seja, nos colaboradores da empresa. Porque qual a experiência que esses colaboradores têm, né? E aí tem uma pergunta, tem um comentário da Cristina, falou assim: experiência em lojas físicas, para mim, são as piores. Então, como é importante você também trabalhar o seu cliente, que é o seu colaborador, para que ele possa refletir o seu padrão, para que ele possa refletir sobre o que a empresa acredita para o cliente real, né, o cliente final. Então, acho que aí é uma parte de UX que não é só, assim, você não depende só de uma máquina, né, de um designer, mas também você depende de você saber lidar com essas pessoas, que são seus colaboradores, que vão ser o design físico, né, da sua loja. Nesse mesmo livro que a gente citou agora, do Bastidores da Disney, tem um dos ensinamentos que ele fala que todo mundo, é uma outra analogia, né, mas ele pergunta para os participantes ali da dinâmica no livro, por quantos faxineiros eles acham que existem na Disney, porque a Disney é muito limpa. E aí alguém fala assim, deve existir uns 200, 500 faxineiros, e ele fala assim, não, existem 4.500 faxineiros. Por quê? Todo funcionário da empresa entende que é responsável pela limpeza do local. Então, eles fazem uma analogia, por exemplo, com um banco lá no caso. Então, todo funcionário do banco deveria ser um vendedor do banco, porque todo mundo tem contato com o cliente final e vai passar uma imagem, uma impressão e vai causar uma experiência para as pessoas. Então, muito aí do que ela falou, né? O atendimento físico nas lojas é terrível, porque muitas vezes o treinamento não é bem feito, essa consciência de que a experiência é uma responsabilidade de todos. E isso é muito importante, tá? É muito importante. Apesar do UX designer ser uma persona fundamental nesse processo, a experiência do usuário é uma cultura que deve ser implantada na empresa e não responsabilidade de meia dúzia de pessoas, uma área. Não pode ser assim, porque se o desenvolvedor do produto não entender que ele é responsável pela experiência, ele pode desenvolver um código ruim, que não performa bem. Se o vendedor não entender que ele é responsável pela experiência, ele pode ter um vocabulário ruim, uma abordagem agressiva, que espanta o cliente. Então, essa questão da loja está muito atrelada a isso, tá? Legal. E aí, os papéis do design de experiência nesse processo, né? O que nós fazemos nessas empresas tradicionais, empresas conservadoras? Qualquer uma, tá? Mas aqui a gente tem um papel muito forte que você precisa defender essa visão toda que eu falei até agora. Então, se até agora eu falei que a gente precisa mudar o modelo mental, você, design de experiência, vai ser o defensor disso. Os desejos e a necessidade do usuário. O que eles querem. Como a gente vai resolver o que eles querem. Eu estou resolvendo exatamente o que eles precisam ou o que eu acho que eles precisam. A gente também vai tangibilizar isso. Então, além da gente saber coletar essa necessidade, saber ressaltar isso junto com as outras partes perante a empresa, a gente também tem que ter essa capacidade de tangibilizar. Unindo, né, que é o quarto item, unindo os pontos do usuário com a empresa. Óbvio, tá, gente? Essa conexão do negócio com o desejo do usuário é essencial, porque senão o produto não fica em pé. Então, não é um produto que só atende ao usuário, ele atende às necessidades do negócio também. E além de defender isso, ou seja, captar a necessidade do usuário, tangibilizar, unindo as duas necessidades, a gente também precisa saber avaliar. Então, a gente vai prototipar através de uma tangibilização, a gente vai construir o produto e a gente vai levar para o usuário e testar com ele. Coletar dados, coletar informações. Aí o Renato Alves compartilha aqui com a gente no chat. Na última empresa que trabalhei, havia muita resistência em modernizarmos o atendimento.
havia um grande choque cultural entre a equipe de inovação e a equipe de atendimento. E para tudo, o cliente precisava comparecer pessoalmente. Toda a documentação em papel era complicada. Essa mudança, né? Esse modelo de trabalho realmente tem que ser mudado e as pessoas precisam entender. É engraçado que em alguns casos as empresas foram forçadas, né? Esse momento que a gente está vivendo agora houve assim, ninguém esperava e todo mundo foi forçado a entender que você vai ter que trabalhar de casa, que não vai dar para você vir pessoalmente na empresa fazer aquilo outro. Você teve que se virar porque era uma questão tanto de lei que foi proibido de sair de casa, quanto de saúde, né? Então, em alguns momentos, infelizmente, tem que acontecer algumas coisas para forçar isso, né? As pessoas não entendem. E isso é uma outra questão, né? No modelo de transformação digital, muitas vezes as empresas mais antigas acreditam que podem esperar. Ah, não, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. Só que não vamos ver o que vai dar, a Blockbuster faliu e a Netflix virou o que virou, né? Ou vamos ver no que vai dar, o Uber veio e o táxi perdeu um pouco o espaço dele. Então a gente não está muito com tempo para esperar para ver no que vai dar, né? A gente sabe o que vai dar. Essa é a verdade. Bom, pode falar. Não, só isso. Estou concordando. Então aqui a gente está falando, eu citei um pouco atrás esse termo, mas a gente está falando da necessidade real do designer que trabalha com experiência ser mais estratégico nessa empresa. Dentro desse contexto da transformação digital, a gente precisa estar ligado junto com as áreas de negócio, alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, como eu falei aqui mais atrás, né? A gente precisa unificar isso, juntar a necessidade do usuário com o do negócio. Então, alinhado a esses objetivos para desempenhar esse papel com mais precisão, tangibilizando essas novas ideias e serviços. Mas, assim, como eu falei, não é um papel só do designer ou da equipe de design. Então, fiquem muito atentos para isso, porque engana-se quem acha que basta contratar o designer ou montar uma equipe que a transformação ali, o usuário vai passar a ser enxergado e ouvido. Não. É cultural. Não tem jeito. Então, entender e aplicar essa transformação de qualquer jeito, sem ter uma visão clara do que está fazendo e buscar uma eficiência, uma eficácia no que está buscando ali, dentro dos resultados, para isso, você precisa botar o usuário em primeiro lugar, e para você botar o usuário em primeiro lugar, você precisa criar uma cultura na empresa. Todo mundo tem que entender que faz parte daquilo. Porque se o pós-venda não oferecer uma boa experiência, de nada adianta o designer ter desenhado o melhor aplicativo, o melhor serviço. Porque na hora que ele for na loja, vai ter essa reclamação que a gente ouviu aí. Sim. E aqui eu estou falando de responsabilidade de todo mundo mesmo, gente. É compartilhado por todo mundo naquela empresa. O pessoal da TI, de tecnologia, que antigamente estava muito focada só em implantar um software ou um hardware, agora começa a ter funções mais importantes. Devem ser capazes de analisar as necessidades dos usuários através de dados, muitas vezes, né? A gente começa a inserir os data scientists, os analistas de dados. O próprio RH, como a gente citou, né? Como é que o RH, ou a área de people, de pessoas, vai preparar os colaboradores para que eles tenham esse contato com o cliente final? Ou como essa área de pessoas vai cuidar da satisfação, da experiência interna do colaborador, para que ele transborde essa satisfação que ele tem de trabalhar naquela empresa para o cliente também. E aí vai para o financeiro, jurídico, administrativo, comunicação e marketing, né? O marketing precisa estar muito relacionado também a essa visão da experiência, porque ele não pode trazer uma comunicação, alguma coisa que não esteja aderente com a verdade do que o produto entrega. E por aí vai. Agora, por exemplo, a gente tem a LGPD envolvida, né? O quanto que essa privacidade dos dados afeta a experiência. O design começa a ter que se envolver também com isso. Então, todo mundo deve se envolver e se beneficiar com essa nova visão em relação à experiência do usuário dentro da transformação digital, tá, gente? É fundamental que todo mundo se atente para isso.
O que antes tinha foco apenas na funcionalidade, tá, vou entregar isso aqui, como eu falo, o modelo de desenvolvimento de produtos e softwares antigos, né? Olha, é isso aqui que eu desenvolvi, você não tem outra opção, usa aí. Não funciona mais. Isso não rola mais. O que antes tinha só foco na funcionalidade, eu gosto de dar um exemplo que o caixa eletrônico de um banco, ele é aquele produto que é focado na funcionalidade, né? Eu duvido que alguém aqui goste de usar um caixa eletrônico ou ache fácil. Ele está ali porque a gente precisa. A gente ainda precisa tirar o dinheiro de dentro de um caixa. E aí a gente acaba usando ele. Então, essa é a principal métrica ali. Ó, tem gente tirando dinheiro. Mas agora passa a ter um foco maior na experiência e a constante evolução, focada em quem usa, que é, na verdade, quem sabe de fato o que precisa ser feito ali. E por isso que eu trago para vocês essa visão de que UX e transformação digital tem tudo a ver. Né? Como eu falei lá no começo, o foco da transformação digital são as pessoas. E o UX trabalha com pessoas. Então ele tem tudo a ver, porque se relacionam com a mesma coisa. Facilitar a vida das pessoas. Oferecer um meio de alcançar o seu objetivo de forma menos dolorosa, menos atritos e menos dificuldade. Esse é o objetivo dessas duas disciplinas, seja de experiência do usuário ou da transformação digital. No final do dia, o que a gente precisa é fazer as coisas usáveis, intuitivas e mais humanas. E isso é um desafio de experiência do usuário. Um desafio de design, definitivamente. Muito legal. Muito legal de verdade. Gostaram, galera? Até agora, calma que ela tem perguntas e respostas. Mandem a experiência de vocês aí no chat, como pergunta também, para a gente debater no final, tá bom? Antes de a gente continuar para perguntas e respostas, quero parabenizar o Rafa. Realmente foi muito legal. Conteúdo incrível, realmente, para a gente refletir, né, sobre esse novo mercado que tem surgido, né, e como é importante isso. E eu quero apresentar para a galera que ficou até agora a nossa condição especial, para quem clicou no botão aqui em cima. Mas antes, só deixando claro, hein, é um mercado que não vai parar hoje. Né? As empresas vão continuar nesse processo durante muitos anos. Então, se você quer entrar como UX designer, tem espaço e vai ter durante muito tempo ainda. Sim, sim. Vamos lá, galera, não acabou ainda não. A gente vai debater mais no final. Manda pra gente pontos que vocês gostaram pra gente debater no final, perguntas, temas pra gente conversar também, tá? Enquanto isso, enquanto vocês pensam em escrever pra gente, quero falar da nossa promoção. Qual é a condição especial que a gente separou para quem clicou no botão e amanhã vai poder conversar com o nosso especialista, quer mudar de área, quer conhecer mais sobre UX Design ou talvez de outra área da Mentorama. Tá? O nosso curso de UX Design estava nesse valor que está aparecendo aí na telinha para vocês. Esse é o valor antigo dele. Então, esqueceu. Esquece isso. Esquece que você vai pagar tudo isso. Deixa de lado, porque para vocês que estão assistindo hoje, clicaram no botão, a gente vai ter 40% de desconto no valor do nosso curso. É isso mesmo. Então, a gente tem aí 4 meses de curso, 4 a 5 meses, depende do seu desenvolvimento. E você ainda também tem acesso por 2 anos para ter acesso ao curso, ao material, tá bom? 40% de desconto e você, o novo valor vai ter aí na telinha de vocês R$ 1.799, parcelado em até 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto, para quem se interessar e começar a estudar, é só clicar no botão aqui em cima, tá? A gente gosta, a gente quer realmente ensinar, a gente quer realmente que vocês se destaquem no mercado. Por isso a gente sabe a importância de um UX designer ter habilidades também na parte de UI, para realizar um protótipo, para ter uma ferramenta, saber mexer numa ferramenta, para poder realizar testes, tá bom? E pensando nisso, a gente vai dar de presente para os 10 primeiros que fecharem com a gente o curso de UX design, mais os 40% de desconto nessas condições, a gente vai presentear vocês com o curso de Figma, que aí é o nosso mentor Lucas, tá? São 2 meses de curso. Você ganha de presente da Mentorama esse nosso curso, tá bom? Você vai aprender aí como mexer na ferramenta, grade de composição, como criar gráficos, né? Criação e uso, multicomponentes, que Figma é uma nova ferramenta aí do mercado que muitas empresas têm usado. Você pode fazer a edição, né? Você pode fazer a edição de um layout ao mesmo tempo com outras pessoas. Então é legal para esse compartilhamento de ideias, né? Então você leva de presente o nosso curso do Figma.
Ok? Então, lembrando que tem outra oportunidade para vocês, 40% de desconto, galera. Realmente tá incrível esse desconto. Não sei se vocês conhecem a mercado de ensino de UX, mas a gente realmente quer ajudar muito vocês. A gente se preocupa com o nosso aluno, se preocupa com ele ter experiência para entrar na área. Então, por isso que a gente está dando esse descontão aí para quem está interessado em realmente começar. E também dando de presente aí o Figma para os 10 primeiros. Ok? Vamos à parte das perguntas e respostas. A galera mandou ali. Vamos lá, manda mais para a gente. Então, tem algumas aqui. Aqui algumas eu já li no momento. Vamos lá, essa pergunta aqui bastante gente gostou. Mandem. Vamos lá. Aproveitem, é o momento. É o momento. Renato Alves perguntou: como mobilizar todos os funcionários da empresa nessa necessidade de modernização? Muito bom, muito bom. Renato, como eu falei, né, é muito necessário que você envolva todo mundo nisso. E existem várias formas de fazer isso, e sem dúvida, a mais eficiente é quando vem de cima, né? Então, se a própria diretoria, o presidente da empresa entende a importância disso, como se vocês verem a história, né, da Magazine Luiza, né, isso começou lá no filho, né, da Luiza, ele puxou essa iniciativa, isso foi crescendo. Então, isso é uma das formas. Outra forma, sim, é você, como designer, numa equipe, começar a puxar esses assuntos internamente, discutir isso em pequenos fóruns, debates. Lá na Embraer, eu criei um evento que a gente chamava de UX Café, que mensalmente a gente batia um papo sobre design, sobre experiência, como isso influenciava. Então, isso começa, né, a influenciar, começa a mudar a cabeça das pessoas e você começa a ganhar partidários dessa sua defesa. Então, é uma forma também de você trabalhar isso. Outra forma, mostrando exemplos do mercado. Isso também pode ser um modelo de você mostrar que a empresa precisa caminhar para aquela direção também. Isso, né, obviamente, você precisa ganhar a chancela do teu líder, do teu superior aí, para ele poder te ajudar nisso, etc. Eu acho que é muito mais difícil. Sem o apoio de cima, geralmente vai demorar mais. Acontece, mas geralmente demora mais. Então, eu recomendo que você comece a conversar um pouco com o seu líder. Mande livros, mande alguns vídeos, convide gente de fora do mercado. Eu fazia muito isso, convidar alguns amigos do mercado para palestrar dentro da própria empresa, falando um pouco do assunto. Isso começa a ter algum efeito também. São formas interessantes da gente mobilizar isso. E aí tem uma outra forma que eu acho que é matadora, né? Na vida a gente funciona com metas. Se a empresa começar a ter metas com foco em melhoria de experiência, com digitalização, você, sem dúvida, vai mobilizar as pessoas. Com certeza. Muito legal. Gostou, Renato, aí da resposta? Próxima pergunta que eu achei interessante também. Também do Renato. O que muda no UX pensando para os jogos eletrônicos? Minha experiência é muito, para dizer nenhuma nisso, mas assim, na verdade eu vejo que entretenimento, né, como a gente estava citando aqui até o caso da Disney, é um mercado que já nasce muito focado na experiência. Ele já é orientado a causar uma experiência nas pessoas que estão consumindo aquele produto. E os jogos, né, não deixa de ser diferente. Assim, você vê jogos hoje cada vez mais evoluindo para você imergir dentro do jogo, né, se fizer parte daquilo. Então você tem designers em várias áreas ali, né, tanto no design para jogos na ponto de vista visual, quanto você tem no design de storytelling, né, de conteúdo em si, e não só eletrônicos, né, você tem para board games, para card games. Então não muda muito, tá, Renato? Na verdade, o processo de UX continua sendo o mesmo, né? Você precisa pesquisar, você precisa entender o modelo mental do usuário, você precisa entender o que ele está esperando, qual o desejo dele, para você trazer para dentro aquilo e começar a co-criar baseado nessa diretriz. Então, o que vai mudar muito no final é o artefato que sai, a criação que sai no final. Mas o processo de entender a cabeça do usuário continua sendo o mesmo. Legal. Galera, falando em perguntas também, a gente mandou aí no chat para vocês
um form do Google, tá? Que a gente está pesquisando também, querendo saber o que vocês querem ver aqui nos webinars com a gente. Então, comenta pra gente se vocês querem saber mais sobre o que mais de UX, às vezes uma coisa específica, ou às vezes de outras áreas também. Comente se vocês dão uma nota legal lá pro Rafa, tá bom? Da apresentação dele, os pontos que vocês acharam legais, ok? Então, a gente vai pedir que no final do webinar, não agora, no final, vocês cliquem lá nesse Forms e preencham pra gente, beleza? Que ajuda muito a gente a continuar melhorando. Próxima pergunta da Cristina Guedes. O que você acha do mercado de UI? Você tem alguma experiência? Sim, cara, assim, como tenho 17 anos de carreira, né, eu comecei como designer gráfico, designer digital e fiz muita tela, muita interface durante muito tempo. Fui especialista em Flash, né, na época que existia o nosso querido Flash. O que eu acho, Cristina, que é um mercado que está carente de bons profissionais. Muitas pessoas estão indo só para o UX e ainda tem essa questão do UX não saber muito de UI, que é uma questão aí, né, uma coisa que a gente pode trabalhar em cima disso, deveria ter um conhecimento, pelo menos prático ali, básico disso, mas eu vejo que é um mercado que está carente e as empresas, pelo menos as mais estruturadas, estão buscando. Eu mesmo lá na empresa onde a gente estava buscando 2 vagas para UI e estava difícil achar alguém realmente que fosse sênior do jeito que a gente precisava, que soubesse justificar o trabalho que ele entregava, o porquê das escolhas dele. E eu não estou falando do processo de UX, estou falando de UI mesmo, sabe, de desenho de interface. Então, eu acho que é um mercado bom. É um mercado bom. Que legal. Aliás, aproveitando a deixa do Rafa, na Mentoramante também tem o curso de profissão UI e UX, onde a gente trabalha realmente a construção desse profissional que entende de UI e também entende de UX, né? E como a gente entende essa importância, tá? Próxima pergunta do João Victor. Acham que o mercado brasileiro ainda tem muito a avançar e aprender sobre a experiência do usuário? Vejo que muitas empresas daqui ainda não conhecem muito sobre essa área e desdenham um pouco do papel design no negócio. Cara, João, sem dúvida a gente ainda tem muito a amadurecer, mas a gente não perde quase nada para o mercado lá de fora, tá? Eu posso te dizer que a gente, inclusive, tem profissionais do mesmo nível lá fora, e sim, eu acho que as empresas, na essência, elas ainda estão um pouco distantes disso. Mas muito porque o nosso modelo brasileiro, e é muito culpa nossa como consumidor, tá? Eu vejo que nós, como consumidores, exigimos menos do que em alguns outros mercados. Tem alguns mercados que os consumidores são bem mais firmes, assim. Aqui em São Paulo mesmo, você repara a diferença de São Paulo para outros estados, sim. A exigência de um consumidor em São Paulo é muito maior que no Rio, por exemplo. Então, também tem um pouco desse papel. Mas as empresas, elas começam a sentir necessidade disso de verdade, João, quando aquela famosa água bate na bunda, né? Começa a faltar dinheiro. O concorrente começa a tirar os clientes dele, aí ele... Opa! Porém, o que eu tenho muito visto, principalmente aqui em São Paulo, que é um mercado um pouco à parte nesse aspecto, muitas empresas estão investindo porque vem um concorrente investir. Então, o mercado, por exemplo, de financeiro está extremamente aquecido para designers, porque na hora que vem um Nubank da vida e causou, né, todo o movimento que ele causou, os outros bancos começaram a encher o time de design. Hoje o Itaú, por exemplo, é o maior time de design da América Latina. Então, assim, eles começaram a investir. Então, acho que tem muito, sim, a crescer, João, mas não perde para muito lá para fora, não. E acho que vai aumentar. Acho que nos próximos anos vai ter mais vaga ainda. Que legal. Tá vendo? Uma ótima oportunidade para quem quer migrar de carreira. Já aproveitar desde agora e começar os estudos. Próxima de Juliana Pena. Olá, Rafael. Pode falar um pouco sobre o famoso guarda-chuva do UX, as diversas partes que englobam o setor, e contar um pouquinho sobre cada um? Vamos ver se a gente consegue dar um panorama aí. Posso. Bom, o termo guarda-chuva de UX a gente usa para falar geralmente das disciplinas ou das carreiras e profissões, né, perfis que se enquadram dentro dessa visão de experiência do usuário. O Dan Saffer, né, há muitos anos atrás, quando ele era presidente do IXDA, que é o Interaction Design Association, ele desenhou, né,
um esquema que eram vários círculos que vêm as carreiras e as coisas que se cruzavam e etc. E aí dali surgiu esse guarda-chuva. O que tem o guarda-chuva? Você vai ver vários modelos de guarda-chuva, mas na essência, se eu puder citar alguns básicos dali que estão debaixo do guarda-chuva, geralmente o Visual Design ou o User Interface Design, você tem o UX Research, você tem... Hoje em dia fala-se mais do UX Writer, mas eu gosto de Content Strategist, que é o estrategista de conteúdo, eu acho mais completo. Você tem o front-end developer, né, que muita gente considera que está ali no desenvolvimento, mas eu considero que é o perfil, inclusive, que consegue conectar o back-end com o UI designer, o UI designer e o UX, então é um papel muito importante. E você tem outros papéis, como o Business Analyst, que é quase um PO e um PM, era um analista de requisitos que acaba virando mais para produto. Então, também são pessoas dentro desse guarda-chuva de UX. O UI é a pessoa muito mais focada no visual, na interface, quem trabalha muito hoje no que a gente chama de design system, etc. O UX é a pessoa que cuida um pouco mais do ciclo completo, né, da pesquisa, da prototipação, e às vezes ele entrega a tela também. Tem outros cargos aí que você vai ver, mas isso só mostra a diversidade de oportunidades que você tem para trabalhar. E é engraçado que os backgrounds também são diferentes, né? Eu tenho amigos que são excelentes UX designers e vêm de formações que não necessariamente, né? Como eu falei, eu sou formado em ciência da computação, eu tenho uma amiga que é head de research do Nubank, na Paulinha, ela é biblioteconomista, né? Ela fez biblioteconomia, e você tem biblioteconomistas, jornalistas, pessoas que vão para redação, tem muitos jornalistas, né, fazendo UX Writing, então, assim, tem muitas opções. Não sei se eu respondi você, Ju, mas é muito grande. Que legal. Realmente é muita área interligada, né? Eu até brinco que o UX acaba sendo um valor agregado àquilo que você já faz bem, né? Um cara que é bom de pesquisa, ciências de dados, análise de dados, consegue entrar no UX. O cara que é de interface consegue entrar no UX. É uma área muito abrangente. Não dá para a gente ignorar o passado da pessoa, não dá. Sim. Renato Alves, de novo, pergunta: qual o papel do designer de UX em feiras de eventos? Legal essa daí. Renato, a gente pode até ir mais fundo, porque, na verdade, quando a gente fala em feiras e eventos, você tem marketing envolvido, você tem o designer gráfico, você tem o service design, né, que vai desenhar ali a forma como as pessoas interagem com o serviço da feira em si. E aí, como eu falei, o UX, na verdade, é essa cultura do foco na experiência, sabe? Você, como designer de UX, pode trabalhar com isso não sei se você está querendo dizer claramente em projetar uma feira, né? De evento, algo dessa área, talvez. Se for isso, você pode. Como eu falei, o processo, gente, cara, qual é a expectativa das pessoas que vão na feira, né? O que eles desejam encontrar ali? Qual caminho que eles preferem? O que eles gostariam de fazer na feira? O que quebraria a expectativa e superaria a expectativa? Você faz pesquisas, e existem pesquisas de satisfações e etc. no final de feira, e isso vai te ajudar a construir uma próxima feira no ano seguinte, etc. Então, o papel do UX sempre vai ser entender o que o usuário quer de verdade, não importa em que contexto, e traduzir isso para um produto final, seja digital ou não. Legal. Essa daqui já meio que respondeu, mas vamos responder novamente. A Belisa Torres: como está o mercado para quem está começando agora? Eu acho assim, eu acho que o mercado está propício, ele está aberto, tem muita oportunidade. Para júniores, você vai acabar batalhando um pouco mais, né? Porque muitas empresas, principalmente quando a gente fala dessa de transformação digital, dificilmente ele contrata um júnior, né? Porque a pessoa vai precisar de uma bagagem ali para lidar com todo esse contexto que eu estou falando. Porém, muitas dessas empresas já começou há alguns anos a estruturar times maiores. Então, nesse caso, em times, quem é júnior tem um espaço melhor. E é o melhor lugar, na minha opinião, tá? Porque você pode aprender com as pessoas mais sêniores. Então, o mercado está muito bom, tá? Tem muita vaga. Se você botar no LinkedIn, tem vaga ali, ó, transbordando. Sim. Mas, de verdade, Belisa, as pessoas não estão capacitadas.
tem muita vaga e está difícil completar elas, porque você não consegue achar as pessoas para preencher ali. E eu não estou falando só de sênior, não, estou falando de júnior e pleno também. Isso realmente é um feedback que a gente recebe de não só seu, Rafa, mas também de outros. De pessoas que eles estão precisando de pessoas que realmente tenham formação, que tenham prática, que estejam começando. Mas tudo tem que começar por alguma parte, né? Por isso que é importante você não ficar atrasando o seu ensino, o seu aprendizado, mas se quer essa área realmente começar e mergulhar de cabeça. Tá bom, galera? Juliana Pena pergunta: e para quem está iniciando uma carreira, como apresentar um portfólio em UX Research e Design System? Criar algo fantasia é válido ou você acha melhor aplicar para um trabalho voluntário e criar uma experiência real? Legal. Eu falo bastante disso nas mídias que a gente usa, né, no canal no YouTube, Instagram. A gente até faz umas análises de portfólio para dar dicas para a galera. E assim, geralmente, gente, o recrutador, e eu recruto bastante, faço bastante entrevista, você olha 1, 2 projetos, assim, 3, se eles te impressionaram muito, assim, né? Você não tem tempo, às vezes, você abre uma vaga, chega a 200, 300 currículos, então você não vai olhar muita coisa. Então, tendo 1 ou 2 cases, já, na minha visão, já atende bem. Como preparar? Fazer fantasia. Eu acho que, diferente do modelo antigo de agência, que o fantasia era realmente algo fake, né, que você produzia sem um objetivo final real, você pode montar algo fantasia, como você botou em aspas, mas que tenha dados reais. Então você vai lá pesquisar, fazer uma desk research, você vai olhar realmente alguns números que tem por aí e você vai conseguir dar uma solução para algum problema que não necessariamente é falso. Você só não fez para a empresa na vida real, mas ele existe. Não é um caminho. Trabalho voluntário, ele é muito bom. Eu recomendo bastante. Se você tiver acesso, a gente fez lá no canal, né? Depois no final eu vou falar dele. A gente fez 2 eventos que era sobre Design Thinking, Design Sprint, Product Discovery e Design Sprint, e a gente chamou algumas ONGs para poder participar. Então a ONG apresentava o case dela no começo, os problemas dela, e depois, durante o evento, a galera produzia alguma coisa. E saiu muita coisa legal. Então eu recomendo vocês procurarem, sim, essas ONGs, empresas que estão precisando de ajuda, porque tem muita ONG aí que está precisando de um help, principalmente nessa visão de design, de experiência, e fazer um trabalho real, assim, é muito tranquilo. Quando você fala de research, foca bastante. Quando a gente fala de research, eu quero saber a capacidade que você tem de explorar o problema. A capacidade que você tem de entrar, né, de se aprofundar nas pessoas, descobrir para quem você está fazendo aquilo e qual é o problema real. Então, isso é o que você precisa ter ali. E agora, Design System não necessariamente é uma carreira, tá, gente? É um produto. Então, assim, dificilmente você vai poder apresentar o Design System num case, porque tem uma série de questões aí de não apresentar, né, de compliance e tal. Mas se você estiver falando da questão de operação, de design ops, você precisa de mais experiência. É alguém que tem uma vivência aí. Legal, galera. Infelizmente, nosso tempo está acabando, ou já acabou, tá bom? A gente agradece muito a atenção de todos vocês. Se querem de novo uma dobradinha do Rafa, manda lá nas redes sociais nossa, no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Segue a gente lá. A gente está sempre postando novidade, outros webinars. A gente vai estar disponibilizando esse vídeo também lá para vocês conseguirem assistir de novo, rever o material. Deixa um comentário pra gente se vocês gostaram lá nas redes sociais também. Rafa, agora se despede da galera, deixa essas redes sociais para eles também, tudo bem? Beleza, vou botar aí, ó. Então, gente, obrigado, né? Essa foi a minha apresentação, a minha querida Rose, meu amorzinho, volta aqui. E eu sempre falo isso, né? Querendo falar comigo, eu estou sempre muito aberto, me procura no LinkedIn, é muito fácil achar ali, né? O Rafael com F, o Buriti, B-U-R-T-Y, procura lá, manda uma mensagem, se conecta comigo que eu podendo eu respondo, eu tiro dúvidas. Qualquer rede social aí, Instagram, Twitter e etc., Rafael Buriti, tudo junto. Visite lá o YouTube nosso, o Design Team, o Design Team BR, a gente tem lá alguns programas, alguns produtos que a gente faz, discussões sobre portfólio, eventos, vai rolar um evento aí semana que vem, falando de carreira.
Então, fique muito à vontade, me siga lá, que eu estou sempre publicando alguma coisa e comentando. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de poder compartilhar, debater e trazer um pouco dos meus pensamentos sobre como a gente pode atuar no mercado aí e fazer a diferença. Que legal! Muito prazer receber você, Rafa, de verdade. Grande abraço, a mentora me agradece. Agradecemos todos vocês que assistiram com a gente, que participaram, tá bom? Clica no botão que vocês ainda têm chance. Quem quiser garantir essa condição especial, conhecer mais, conversar com nosso especialista sem compromisso, pode clicar e fica à vontade, tá bom? Grande abraço para todos. Até o próximo webinar, que será na segunda-feira. Vocês podem ver tudo nas redes sociais, completo. E é isso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.